Olá, reinantes, filhas e filhos do rei. Vamos começar então o nosso exercício, tá? Vamos trabalhar a parte inferior, certo? E eu estou aqui com peso de 8 libras, mas se você quiser pode ser sem nada, né? Ou pegar alguma coisa, pode ser um barril de água, né? Uma jarra de água em cada mão, ou um pacote de arroz, feijão, o que você tiver aí que você possa estar segurando para dar um pezinho a mais, tá? Então a gente vai começar a fazer os exercícios da parte inferior. O exercício é esse aqui, ó. Você vai abrir seus pés assim, né? Numa distância assim, e aí você vai começar a fazer 15 vezes, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Deixa os pezinhos no chão. Toma uma aguinha para hidratar. E o versículo de hoje vai ser Salmos 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Ok? Vamos lá de novo? Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ok? Mais 15, vamos lá. Vou fazer de lado para você ver como é que tá minhas pernas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Nossa, estamos conseguindo. Já tô sentindo já, tá? Vamos lá, mais água. Continuando o nosso versículo. Lembra-se, nós vamos decorar 2 versículos por dia. São 3 exercícios na semana, segunda, quarta e sexta. Ok? Então vamos lá. Na semana, vamos estar decorando 6 versículos. 2 em cada exercício, em cada dia. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Mais uma vez, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ok? Estamos na metade desse exercício, né? Vamos lá. Mais 15. Força, mulheres. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Topíssimo! Vamos lá, hidratar um pouquinho com água.
Hidrata um pouquinho com a água. E vamos voltar ao nosso versículo. Qual que era o versículo mesmo? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Está em Salmos 20, versículo 7. Ok? O último exercício dessa sessão, ok? Vamos lá, mais uma vez. Me dá 15 aí, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Uau. Respira fundo. Hidratar um pouquinho. Isso. Continuando com o nosso versículo. Lembra-se, 2 versículos por dia. Qual que era o versículo mesmo? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Mais uma vez. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ok, agora nós vamos fazer um exercício diferente, ok? Pega o seu pezinho. Se você está sentindo já cansaço e você está sentindo dificuldades com o pezinho, faça sempre. O importante é fazer, tá? Vamos começar devagar e a gente vai progredindo, certo? Então vamos lá. Agora, eu vou ficar de lado para vocês verem. Vocês vão distanciar seus pés e vão fazer 15 assim, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Trocar o pé, tá? Agora o pé esquerdo fica na frente e o direito fica atrás. Mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Continuando com o mesmo versículo, tá? Ao total são 4 exercícios de 15 cada. E 2 exercícios vão estar ligados a um versículo e os outros 2 ao segundo exercício. Como vocês podem ver, eu já estou sentindo. Até porque eu estou um pouco gripada. Mas vamos lá. É um desafio, né? Hidratar um pouquinho. Vamos lá. Qual que é o versículo mesmo? Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção
do nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ok, mais uma vez. Estamos indo já para metade, tá? Dos nossos exercícios. Mais 2 sessões de 15 e já tá na metade. Vamos lá. Pé direito na frente, o esquerdo atrás. Me dá 15, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Trocando os pés. Pé esquerdo na frente, pé direito atrás. Me dá 15. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, tô sentindo. Respire fundo. Muito bem. Hidratar com a aguinha. Maravilha. Qual que era o versículo mesmo? Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Respira fundo. Novamente. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É isso aí. Estamos caminhando para metade do nosso exercício, ok? Vamos dar mais 15 agora. Da perna direita, perna direita na frente, perna esquerda atrás, ok? Vamos lá. Me dá 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Isso aí, meninas. Trocando as pernas. Pé esquerdo na frente. Pé direito atrás. Me dá mais 15. Vamos lá. Prontas? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus! Parabéns, estamos na metade. Já estamos na metade. Já estamos na metade. Tô orgulhosa de vocês, hein? Uau! Hidratar um pouquinho. Ok. Vamos citar mais uma vez o versículo que nós já aprendemos, né? Você já tá craque aí? Ok. Então vamos lá. De novo. Salmo 20,
Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Temos outro versículo agora. Vamos lá. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Vamos falar mais uma vez? Vamos lá. Eis que Deus é a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Confiarei e não temerei. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Vamos tentar falar? Vamos lá. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Vamos nos hidratar um pouquinho. Perfeito. Vamos para o exercício 3, tá? Temos mais 2 exercícios de 15 cada. São 4, cada exercício tem 4, cada sessão tem 4 exercícios. Vamos para a terceira sessão com 4 exercícios de 15. Vamos lá. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu pezinho, ok? Seria bom você ter um pezinho, tá? Na mão. Pegar alguma coisa com um peso igual, tá? Nas duas mãos. Daí você vai colocar os pés assim um pouquinho distante. E você vai deslizar o peso aí, ó, até os seus pés. E voltar. Você vai sentir a inferior do glúteo, aqui, ó. Aqui essa parte todinha que você vai sentir, tá? Principalmente atrás da coxa. Mas você também vai sentir o glúteo, tá? Porque vai estender. Então vamos lá, fazer assim. 2, 3. Pode fazer devagar para você sentir, tá? 4. É como se estivesse empurrando uma parede. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Muito bem. Vamos lá. Respira fundo. Tomar uma aguinha. Enquanto estamos descansando, né? A parte inferior do nosso corpo, estamos trabalhando a mente, ok? A mente e o espírito nos alimentando. Olha que coisa maravilhosa. Em 30 minutos, você consegue trabalhar o seu físico, a sua mente e o seu espírito. Então, vamos lá. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o nosso Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Vamos novamente? Eis que
Senhor, eis que Deus é a minha salvação. Vamos lá? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque Ele se tornou, porque o Senhor nosso Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2, mais uma vez. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor nosso Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Não se preocupe, até o final da aula você vai aprender esse versículo. Ok, novamente, eu vou fazer de lado para vocês verem como está, ok, a minha posição. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Good job. Estamos na metade dessa sessão já. Viu? Passa rápido. Hidratar um pouquinho para nós continuarmos o nosso versículo. Qual que era o versículo mesmo? Isaías 12:2. O Senhor Deus é a minha força. Confiarei e não temerei, pois o Senhor nosso Deus pois o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Porque Deus, né? Não, eis que Deus é a minha salvação. Vamos lá. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor nosso Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Yes! Mais uma vez, Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha força. Confiarei e não temerei, porque o Senhor nosso Deus é a minha salvação e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. É a minha força, né? E o meu cântico. Vamos de novo. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor nosso Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Muito bem. Vamos lá. Mais uma vez. Vou fazer agora de frente, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre que tem que estar bem pertinho do corpo, ó. 6, tá vendo? 7. Está empurrando a parede. Vamos lá. 8, 9, 10. Mais 5. 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bem. Agora, respira fundo. Tomar uma aguinha. E vamos para o versículo. Isaías 12:2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei,
porque o Senhor nosso Deus é a nossa força e o nosso cântico. Ele se tornou a minha salvação. Muito bem, vamos de novo? Isaías 12:2. Eis que o Senhor é a minha força. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. É isso aí. Mais uma vez para a gente terminar essa sessão e já encaminhar para a última sessão. Olha que maravilha! Parabéns, meninas! Tô super orgulhosa de vocês. Ok? Vamos lá. Me dá 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem! É isso aí! Quem tá sentindo já as partes inferiores? Eu tô sentindo já. Vamos hidratar com água? Ok. Continuando o nosso versículo. Isaías 12:2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor é minha força e o meu cântico. E ele se tornou a minha salvação. Uau! Isso aí. Isaías 12:2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque ele é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Muito bem, estamos caminhando para a última sessão do nosso exercício, tá? Estamos quase acabando. Segura as pontas aí, firme e forte. Vamos lá. Você vai abrir sua perna assim, a ponta do pé para fora, tá? Não é reto assim, para fora. Você vai juntar os seus pezinhos. Normalmente eu cruzo eles assim e seguro com as duas mãos. O seu braço sempre reto. Você só vai abaixar a perna, ok? Vamos lá? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Muito bem. Vamos nos hidratar? Respira fundo. Um golinho de água. Aleluia. E o nosso versículo, que é Isaías 12:2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Mais uma vez. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Uau! Muito bem! No final nós vamos falar os 2 versículos, tá? Que nós aprendemos. Então vamos lá? Mas estamos quase caminhando para metade dessa sessão. Então vamos continuar firme e fortes, tá? Vamos lá. Pontinha do pé para fora. Cruzou os pezinhos, esticou o braço. Me dá 15. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uau! Meu pai, tô impressionada. Muito bem. Respira fundo. Hidratar um pouquinho. Enquanto nós estamos descansando nossas partes inferiores, estamos trabalhando a nossa mente e o nosso espírito. Então vamos lá? Isaías 12, 2. Porque o Senhor, eis que o Senhor é a minha força e a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Uau! Muito bem. É isso aí. É falar, acreditar e profetizar. Amém? Começar o seu dia, essa parte de autocuidado, porque o que estamos fazendo aqui é um autocuidado, ok? Então nós estamos alimentando o nosso espírito, treinando a nossa mente e trabalhando o nosso físico, tá? Vamos lá então? Mais uma vez, ponta de pé para fora, braço esticado, coluna reta, me dá mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uau! Muito bem, meninas. Uau! Eu acredito que falta mais um, né? Mais um, né? Então, respira fundo. Hidratar com água. Isso aí. Já está sentindo? Porque eu tô, gente. Pra gente ir para o último passo, então nós vamos falar mais uma vez o versículo, tá bom? Vamos lá. 12, Isaías 12, versículo 2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, 2. Vamos então para o último exercício, ok? Vamos lá. Só mais 15 e a gente acaba. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem! Parabéns! Estou muito orgulhosa de vocês.